quem tenta subir, quando chega aqui no topo do monte, aparece um touro e põe todo mundo para correr. Desses aí que Deus não permite eles chegarem aqui no topo do monte. E eu fiquei com aquilo na cabeça e eu disse, mas esses dias que eu vou estar aqui, eu quero ver isso. Minha filha ganhou uma boneca e ficou perturbada. Preste atenção nesse testemunho aqui, que ele é muito forte. Se você gosta do nosso conteúdo, se inscreva, deixe seu like, compartilhe para um amigo e deixe seu comentário. Né? Eu quero pegar um gancho aí Vambora. nessa fala. Pelo que a gente está falando aqui, são seres vivos, né? Mas e vamos colocar aqui que uma boneca. Você acha que o espírito maligno ele poderia se apossar de uma boneca? Vamos utilizar aqui de exemplo alguns filmes que a gente já assistiu, o Chuck, Annabelle, essas coisas. É possível? Vocês já tiveram alguma experiência nesse sentido? Claro que sim, até inclusive em alguns episódios, né, nós falamos muito disso, trouxe uma repercussão, uma polêmica gigante, muita experiência as pessoas trouxeram. Depois que a gente abordou essas questões de bonecos, né, de brinquedos, de objetos, né, o inimigo ele vai se utilizar de tudo, independentemente se é movente ou semovente, não importa se é uma xícara, se é um talher, se é qualquer coisa, independentemente, ele vai poder movimentar, mexer, fazer até o ser humano. Então, eu acredito assim que ele se utiliza de objetos, de coisas, boneca, né? E inclusive com poder de fala. Eu acredito piamente. Uma boneca falando com o indivíduo. Você imagina? Deus que me livre, guarde. O cara sai voado. Mas vocês já tiveram alguma experiência assim? Fora aquela que você já contou, né? Fora as que eu já contei. Denis também? Pastor Denis com certeza deve ter, porque ele é muito mais viajado do que... Olha o berço desse negão, né? Ele é muito mais viajado do que eu, né? Eu quero voltar lá atrás no animal? No animal. Numa cidade da Bahia chamada Alvorada do Norte. Eu estava em Brasília e o meu pastor me mandou ficar lá nessa cidade um período lá. E nesse período tinha um monte. A pessoa de lá da cidade, pastor, tem um monte aqui, vamos lá orar. Vamos orar. E lá é monte. Aqui, quando nós falamos vamos no monte, nós vamos na mata ali, mas não tem monte. A gente sabe, a gente que mora aqui em Foz é uma cidade plana, não tem monte. Lá é monte mesmo. Que a gente levava 1 hora do pé do monte ao topo do monte. E aí, o pastor anunciou, e eu, vamos. Aí ele disse, só fique tranquilo, pastor, que lá é assim. Eu já vou lhe avisar. Tem gente que vai até uma parte de lá não vai. Eu digo, como assim? Não, é que quando nós começamos a orar lá, a gente já levava bastante pessoas. Só que chegou um dia lá que Deus falou que daquela parte para o topo do monte, não é qualquer pessoa que sobe. Eu pensei, eu digo, acostumado a orar no monte, eu vou ver mesmo se isso é verdade. Chega lá, nós subimos em bastante pessoas. Quando chegou, mais ou menos faltando uns 20 minutos para chegar no topo desse monte, ali começou a travar pessoas. Algumas pessoas começaram a parar e eu pensei, eu digo, mas o pastor falou e está acontecendo? E de repente começou a gente descer. Aí uns foram passando e nós passamos, chegamos lá no topo do monte. Aí o pastor disse assim, você sabe por que aqueles irmãos desceram? Eu disse, não, pastor. E disse, se eles tentassem subir, quem tenta subir, quando chega aqui no topo do monte, aparece um touro e põe todo mundo para correr. Desses aí que Deus não permite eles chegarem aqui no topo do monte. E eu fiquei com aquilo na cabeça e eu disse, mas esses dias que eu vou estar aqui, eu quero ver isso. E outra sexta-feira subimos de novo o monte. E quando chegou lá, uns irmãos tentaram e foram. Quando chegou lá, começou aquele vulto preto vindo, todo mundo no escuro, né? E eu comecei a olhar assim, gente, correr e descer. Aí quando aquelas pessoas desceram, também calmou-se aquilo. Então eu entendo que o inimigo, ele tem poder sim, não como o nosso Deus. Nosso Deus é o Todo-Poderoso, mas ele pode se manifestar através de um animal, através de boneca. Lógico que
quando é boneca, vai se manifestar mais em crianças. Até mesmo porque eu já resolvi uma situação assim, para honra e glória de Deus, que eu fui orar numa casa em Santa Catarina, e na hora da oração entrei no quarto da criança e comecei a orar, e cheio de bonecas. E você sabe que a gente tem sempre um cuidado, vamos supor, de chegar numa casa que a gente nunca foi e já dizer, tira isso, não tira isso, eu não vou para dar ordem para pai e para mãe fazer o que deve fazer com filhos. Mas quando entra o lado espiritual, nós como um orientador espiritual, a gente vai ter que fazer aquilo que o Espírito de Deus está nos ordenando, está nos orientando. Eu orei no meio de várias bonecas. E de repente o olho foi direto numa e eu disse, e essa aqui? Ah, essa aqui minha filha ganhou, mas ganhou de quem? Ah, ganhou de uma pessoa que a gente conheceu e ela gostou tanto da minha filha, deu essa boneca para ela. Eu disse, vem cá, e a sua filha não acorda de noite, já não teve noite dela acordar chorando? Ela disse, pastor, isso acontece direto. Aí eu tenho que vir, deitar aqui, ficar ao lado dela, oro, aí ela calma, torna a dormir. Eu disse, então a senhora vai fazer o seguinte, a senhora vai tirar essa boneca, vai dar o fim nela, e a sua filha não vai mais chorar à noite. A senhora vai ver que de hoje em diante está resolvida a situação, que ela está vivendo algo que é uma perturbação noturna. Quando todo mundo dorme, o inimigo vem e perturba ela para roubar até a sua paz, roubar a paz do seu esposo, que tem que acordar, vir para cá ficar com ela. E ela ficou assim, olhou para mim. Eu acredito que, mesmo resistindo, ela acabou me dando a boneca e disse, então tá, pastor, eu vou dar, o senhor ora, mas ela queria ainda ficar com a boneca. Eu digo, não, eu vou orar, mas a senhora vai eliminar ela, não vai deixar mais ela aí. E ela seguiu a orientação. E passa-se um ano, eu volto lá e ela diz que daquele dia em diante nunca mais a filha dela acordou à noite chorando. Então era um espírito que perturbava essa criança através dessa boneca que ela ganhou. Então a gente sabe que o mundo espiritual, ele é violento, ele pode se manifestar de várias formas. O inimigo, como Deus também se manifesta de várias formas na nossa vida, nos dando uma orientação para passar para alguém, assim também o inimigo age. Então esse foi algo que me marcou. Você sabe que é uma polêmica muito grande, essa questão de objetos aqui, porque assim, várias pessoas já colocaram nos comentários falando que é impossível, pastor Elias, um espírito tomar... ele se apossar de coisas sem vida. Existe uma galera que acredita, existe uma galera que não acredita que um espírito maligno, por exemplo, pode estar num quadro, ou pode estar em um objeto do qual não tenha vida. Mas o mais interessante de tudo isso é que assim, ó, você não acreditar porque uma coisa não aconteceu com você é um ponto. Mas e quando começa a aparecer centenas de pessoas, como já apareceu nos comentários, de pessoas que tiveram N problemas com objetos? E daí como é que fica? Quem que segue? Como é que fica, pastor? Pois é. Aí, assim, para essa galera que defende essa visão de que é impossível, então como é que fica essa questão do... toda essa turma que está tendo essas experiências, como é que fica daí? Existe aí passa a ser uma contradição. Você está observando, você está vendo que a grande maioria está explicando isso, está dizendo que existe. Vai ficar difícil você continuar sustentando isso, dizendo não, é impossível. A partir do momento que aparece um aglomerado, um grupo de pessoas que dizem eu experimentei isso, a minha tese automaticamente vai cair, porque, peraí, cara, se aconteceu com uma galera aí, então eu tenho que respeitar isso. Então eu vou respeitar. Então eu acredito sim, eu acredito piamente, eu vou continuar sustentando que é possível sim, com certeza. É porque assim, ó, vira em contradição, Renê, a questão da própria Bíblia, vamos dizer assim. A Arca da Aliança era um objeto, do qual carregava a presença, ao ponto da galera que não era digno tocar lá e morrer, cara.
A ponto de tá lá no meio da guerra, lá com os filhos de Eli lá, e não poder livrar os filhos de Eli daquilo. Ou seja, era um objeto. Não que o objeto é santo, mas era um objeto que era usado pelo poder de Deus. A cobra que foi levantada no deserto lá, ela era um objeto do qual não era a cobra, mas o espírito que estava ali, o espírito de Deus, fazia com que as pessoas olhassem e eram curadas. Eu estou errado, equivocado? Não, exatamente. Então acaba ficando meio em contradição para você que nos assiste e desacredita, porque assim, se você é cristão e acredita na Bíblia, a Bíblia tem tanta coisa que dá margem, né, René? Pastor Denis, o senhor fez um comentário agora sobre essa questão dessa experiência que o senhor teve, que o senhor foi até a casa e a pessoa criou uma certa resistência ao te dar essa boneca. A minha pergunta é direcionada para os dois. Em situações como essa, como é que funciona? Porque assim, existe a gente sabe que o mundo espiritual ele é todo organizado, assim como os nossos pastores, vocês estão aqui, tem uma legalidade sobre nossa vida. Uma coisa é vocês entrarem na nossa casa, né? E vocês determinarem algo. Existe uma legalidade no mundo espiritual para isso, ok. E quando vocês são convidados a orar ou a ir à casa de alguém no qual vocês não são pastores, como é que funciona? Se houver uma resistência, obedece ainda a voz, no caso assim, se retirar com um pouco mais de contra a vontade do proprietário ou não? Vamos supor, se a pessoa seguir a nossa orientação, ela vai fechar uma brecha. Você falou de brecha. Como nós temos legalidade, como você falou, os que são membros da igreja, que nos convidam, a gente vai lá, a gente tem legalidade para ir lá orar, entrar na casa deles orar. Tudo bem. Como existe também o outro lado espiritual, que é forte também o inimigo, não mais do que o nosso Deus, fica bem claro, ele também tem legalidade. Aquela boneca ali era uma legalidade que estava sobre aquela casa porque ganhou, não sabia a origem da pessoa que deu, porque gostou da menininha, pegou, deu a boneca para ela. Então tá. Em todos os outros objetos não acontecia, mas através daquela boneca o inimigo tinha legalidade e vinha atacar a menina. E aí a resistência. A gente vai fazer, eu pelo menos, vou fazer a minha parte. Eu vou dizer, o mal está aqui, Deus está me tocando que é para você fazer isso, tirar daqui, você vai ser livre disso. Se a pessoa resistir e falar não, eu não vou poder fazer nada, eu dei a orientação. Eu sempre digo que uma orientação vinda de Deus, ela vem para transformar a vida, para mudar a vida, vem para fazer toda a diferença. Lembra lá da viúva que estava com dívida, os 2 filhos estavam sendo ameaçados de trabalhar como escravos, que era normal nessa época, a pessoa que tinha uma dívida muito alta ia ser escravo do outro. E o que acontece? Ela não buscou uma orientação no homem de Deus, e o homem de Deus não deu a ela uma orientação que mudou a vida dela. O que ele disse? O que tu tens em casa? Não tenho nada. Então tá, agora você vai receber uma orientação. Vá lá chega lá na rua da tua casa, pede vasilhas, empresta, não poucas, mas muitas. Entra, fecha a porta, e o que vai acontecer? O milagre aconteceu. Se ela faz ao contrário, ela recebeu a orientação e ela fez segundo a palavra do homem de Deus. Por isso que aconteceu. E assim, irmão René, quando você recebe, as pessoas recebem uma orientação de um homem de Deus e ele segue, Deus vai ser glorificado porque Deus vai fazer a obra. Agora não adianta o homem de Deus ir na casa e dizer, aqui está o mal. Deus está me tocando que é para você fazer isso, tirar isso, opor isso, e a pessoa fazer o contrário, aí a pessoa não vai viver aquele sobrenatural que ia acontecer, porque Deus sempre trabalha em cima da obediência. Deus não vai trabalhar em cima da desobediência. E o que nós, como representantes de Deus, nós somos quem? As pessoas que vamos dar a orientação. E se é Deus que está falando, o que acontece? Deus está falando. Então, se eu obedecer, eu vou viver aquilo que Deus está me orientando a passar para aquela pessoa. Eu vou viver, não, mas a pessoa vai viver porque Deus vai ser glorificado, Deus vai fazer a obra. Amém?